Olá, queridos estudantes, ensino médio, mediação tecnológica do estado de Rondônia. Segundo ano, não é verdade? Bem-vindos agora para nossa revisão. Eu estava aqui conversando com o professor Sami, no Sinais de Libras. Que método científico eu vou trazer para vocês? Que inovação científica o professor teve? Qual a ideia? Só que assim, primeiro vamos fazer uma revisão, não é verdade? Porque sem revisão, como vamos respondendo nossas questões? Vamos lá? Olha lá. Idade Moderna, Revolução Científica. Nós vimos que houve uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. O silêncio desses espaços infinitos me apavora, né? Essa é Pascal. Essa frase explica a angústia para quem, lá no século XVII, vivenciou a substituição da teoria geocêntrica pela heliocêntrica. A nova teoria não apenas retirou a Terra do centro, mas também desintegrou uma construção estética, no caso do lado espiritual, né? Que ordenava os espaços e hierarquizava o mundo superior dos céus e o mundo inferior corruptivo da Terra. Característica do pensamento moderno, vamos ver. A valorização da razão e do pensamento crítico pelos renascentistas, que é o Renascimento, né? E o questionamento da autoridade papal pelos movimentos reformistas e religiosos, né? Possibilitaram o quê? Mudanças de valores na Europa Ocidental. Então eles questionaram a autoridade do Papa, que era a teocracia, né? Entre as características decorrentes desse momento histórico, destacam-se que antropocentrismo, né? Que é o ser humano no centro. A gente fala homem, né? Mas é ser humano, porque inclui todos. Razão humana, racionalismo. Saber ativo, né? De perspectiva de análise, autonomia. E o método científico do ser humano. Característica desse pensamento moderno. Galileu e o método. Com o método experimental, nós vimos que lá no Renascimento das Ciências, no século XVII, não representou uma simples revolução. E olha só, foi grande. Mais uma verdadeira ruptura, né? Mais uma nova forma de saber. E a nova física? Galileu não se interessava em explicar por que os corpos caem, mas como eles caem. Ele recorreu a técnicas e instrumentos que pudessem auxiliá-lo num plano inclinado. Ele colocou assim, né? Aí foi cair, jogou a esfera. De acordo com quando ela vai batendo, ela vai dar um som distinto. E o método experimental elaborou a descrição quantitativa dos fenômenos. Investigou o espaço físico nos seus aspectos e objetivos. Método que se pôde aplicar dentro de um tratamento matemático. Nós vimos também sobre a queda dos corpos, né? Galileu descreveu a lei da queda dos corpos após repetidas vezes, né, com uma esfera percorrendo um plano inclinado. Agora que vem o plano, né? Desculpa. A esfera foi descendo, né? A lei foi traduzida numa forma geométrica, de modo que a união entre experimentação e matemática permitisse o quê? Abrir caminho para a física moderna, fruto de uma verdadeira revolução científica. Astronomia e geometrização do espaço, gente. Cosmologia aqui, ó. Estudo do cosmos, né, do universo. Lá no século XVI, Nicolau Copérnico expõe o que? O heliocentrismo. Não é o professor Hélio não, tá? É o Sol. A hipótese ressurgiu por meio de Galileu e Kepler, com abordagem matemática e experimental mais adequada. Porém, gente, lá na antiguidade tem um carinha, ó, Aristarco. Já tinha proposto isso. Síntese de Newton. Newton nasceu no ano em que morria Galileu. Lá no século XVII ele publicou a obra Princípios Matemáticos e Filosofia Natural, que no início trata de quê? Do ramo da física denominado mecânica, até chegar à demonstração de todo o sistema solar. De acordo com relatos, Newton teria intuído a ideia da força de atração
de todos os corpos do universo, ao observar a queda de quem? De uma maçã, né? Uma intuição, olha só, a intuição, nós vimos na aula lá no início, né? O teria levado à teoria da gravitação, segundo a qual a força de atração é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Agora, o que é que eu trouxe para vocês, olha aí? É isso mesmo, gente, atividade de sala, ó. Agora vocês vão fazer o exercício, porque a gente só ganha corrida, uma competição, uma Olimpíada, o Enem, né, no caso, se vocês fizerem, praticarem, né? Então vamos lá, praticando? Daqui a pouco a gente volta. Olá, bem-vindos de volta! E obrigado por estar aqui nesse momento com a gente, né? Contribuindo e participando, etc. Agora vamos lá fazer a nossa atividade. Vocês já construíram algum tipo, né, de acerto? Tentaram, né, pelo conteúdo da aula e com certeza acertaram vários. Agora vamos colocar e fazer a análise comparativa, né, de analogia com o acerto do professor, né? Vamos lá? Ver se vocês estão no caminho. Tirando dúvidas. Primeira, Newton, né? Ou Isaac Newton, ele nasceu no ano em que morria Galileu. Acabamos de falar isso, não é verdade? Ele publicou a obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, que no início trata do quê? Do ramo da física denominado mecânica, até chegar à demonstração de todo o sistema solar. Agora a pergunta é, de acordo com os relatos, Newton teria intuído o que? A ideia da força da atração de todos os corpos do universo. Ao observar a queda de uma A. Maçã, B. Goiaba, C. Genipapo, D. Castanha, E. Melancia. E aí, gente? É claro, olha só, gente, olha só, se vocês analisarem bem essa questão do que ele diz, qual é a fruta, né, as pessoas às vezes não sabem, é como se fosse a história de Adão e Eva, né? Mordeu a maçã. Explicitamente pode ser outra situação, né? Mas a gente vai ver e acompanhar o que está no texto, ok? Da nossa aula. Vamos lá. Professor presencial, manda a resposta aí. Essa tá facílima. Qual é a fruta, né, que a gente coloca, que está lá no texto, da nossa aula de hoje? De acordo com o relato, ele teria intuído a ideia da força da atração de todos os corpos do universo ao observar a queda de uma letra A, gente, da maçã, né? Ó, o professor Hélio não trouxe uma maçã aqui não, mas ele estava lá debaixo de uma árvore, né, e deu essa perspectiva. Vamos lá, questão 2. Isaac Newton nasceu no ano em que morria Galileu. É a mesma, é parecido, né? Só que o contexto é diferente, tá? Vamos direto para o contexto, que a introdução é muito parecida. Ó. De acordo com relatos, Newton teria intuído a ideia da... Olha só, a 1 já está respondendo a 2, ó. Tá muito fácil, né? Olha só, gente. De acordo com relatos, Newton teria intuído a ideia da máquina de escrever, força da distração dos corpos, máquina do tempo entre dois mundos, atração entre dois ímãs, força de atração de todos os corpos do universo. O que o Isaac Newton teria intuído? Isso aqui é pela intuição, tá? Veja bem o que eu quis trazer, gente, ó. Deixa eu botar aqui. Lá na questão 1, eu coloquei qual o objeto, a observação dele, né? Que objeto ele analisou para ver a força, né? A 2 é o que ele intuiu, né? Qual a intuição dele? E se você pegar 1, tem a resposta da 2, né? Tá lá, vocês podem perceber, são muitas questões muito idênticas, né? Vamos lá? Qual é a resposta? Professor presencial, essa tá muito fácil também. Vamos lá. Questão E, gente, olha aí, a força de atração de todos os corpos do universo. Tá aqui, ó. O que ele percebeu?
lá na 1, né? Qual o objeto que ele observou que caiu? Vem aqui comigo. A maçã, né? Então, ele intuiu isso, ó. Força gravitacional. A Terra tem isso, né? Ela puxa os objetos que o Aristóteles falou, corpos pesados, né? Tendem a cair. Continuando agora, o Se Liga no Enem. Veja bem, o Se Liga no Enem é uma análise, né? E é posto questões parecidas com o Enem e questões paralelas, para que vocês possam ficarem familiarizados. Com o quê? Com o Enem, né? Então a nossa questão de hoje é: ao ser advertido pelas autoridades católicas por suas ideias heréticas, Galileu teria comentado que, em se tratando de temas científicos, a Bíblia não era um manual a ser obedecido cegamente. Então eles questionou isso, né? Eles questionaram a posição do Papa, né? Autoridade. Pode parecer um comentário de alguém não religioso, mas Galileu não apenas era católico, como acreditava que suas teorias mais apoiava do que contrariava a crença em Deus. Então Gilberto Cotrim, né, ele fala isso. O pioneirismo rebelde de Galileu atraiu o que? A fúria da Inquisição. Veja bem, né? A forma como ele falava, pensava, atraiu. Lá no século XVII. Foi condenado por seus inquisidores, que lhe impuseram o quê? A dramática alternativa de quê? O que os inquisidores propuseram como alternativa para Galileu? Ser enforcado publicamente ou renegar suas teorias científicas? Receber a pena de prisão perpétua, sem poder repassar seus escritos científicos a nenhuma outra pessoa? Ou ser queimado vivo em uma fogueira ou retratar-se publicamente, renegando suas concepções científicas? Ou D, receber a pena de prisão domiciliar, mas estando livre para escrever e divulgar suas teorias? Ou E, excomunhão, né? Da qual ele nunca mais poderia entrar dentro de uma igreja católica. Então a excomunhão é assim, ela funciona, olha só. A excomunhão é assim, eu vou excomungar, né? Tirar você, é como se dentro do ambiente, a pessoa expulsa o outro e ele não pode mais pisar lá, voltar. Fazer parte daquele grupo. Mais ou menos essa ideia, ok? Então qual é a resposta, Leí? Diz aí para nós, vamos lá. Então a alternativa correta é a C. Gente, eles puseram nessa alternativa dramática, ó, ser queimado vivo em uma fogueira ou retratar-se, né, abjurar publicamente, renegando suas concepções científicas. Tá aí, eles propuseram isso para Galileu. Agora a questão 4, ela é bem dissertativa e bem experimental, ó. Vou propor agora para vocês, ó. Comece aí todo mundo. Pega uma folha de caderno e pegue sua caneta. Vamos lá. Pega a folha de caderno, tire, né? Pode tirar, pode ser uma folha usada, né? Sem problema, só para fazer o experimento. Depois pode reutilizar ela, tá? Vamos lá. Pegue lá, tá aqui, ó, o professor Hélio. Vem aqui comigo. Faça comigo esse experimento real, ó. Uma caneta numa mão, ou pode ser um pincel, tá? Um outro objeto que não vai quebrar. E a folha em branco. Pode ser escrita, a folha de caderno. Então pegue, levante mais ou menos a altura do seu ombro assim, mesma altura, ó. Aí vocês vão fazer o experimento e soltar. Ó. Aqui no vídeo vocês não perceberam porque a caneta é pequena, né? Mas vocês vão analisar, gente, diante da gravidade, força gravitacional, quem caiu primeiro, não é verdade? Então vocês vão fazer essa pesquisa. Faz esse experimento, vamos lá de novo, olha lá no texto. Ó, inclusive, gente, vem aqui comigo. Inclusive, os professores de física, eles relataram para mim que eles fizeram esse experimento lá no primeiro ano com vocês. Por exemplo, se eu colocar da mesma altura, assim, um espaço pequeno, a folha e o peso,
eles vão cair por igual, né? Porque é espaço pequeno. Mas, por exemplo, dessa altura para o chão vai ter uma diferença. E vocês vão perceber, já fizeram aí? É isso aí, todo mundo faz, né? Vamos lá. Então vocês vão fazer esse experimento, né? Vamos lá, mais ou menos. Olha lá. A caneta, vocês viram que caíram primeiro, né? Vamos lá para o texto. E agora vocês vão fazer o quê? A partir desse teste, veja bem. Escreva. Eu só quero que você escreva o nome desse experimento e o nome do filósofo que a pensou. Tá aqui, ó, o nome do experimento e o nome do filósofo. E aí? Vamos lá? Professores presenciais, vem aqui comigo. Qual é a resposta? O nome do experimento. Gente, vocês não vão explicar agora. Sabe por quê? Vocês vão explicar esse fenômeno lá no Extra Classe, ok? Vocês vão fazer esse experimento, assistir um vídeo que eu coloquei lá. Tem um link, né? Aí vocês vão fazer o experimento. Podem fazer ele distante um pouquinho também, pode fazer alto, tá? Aí vocês vão verificar quem caiu primeiro e vão explicar esse fenômeno. O nome dele, como é, o que vocês acham. Vocês vão fazer o Extra Classe. Eu pedi assim, eu quis interdisciplinar, só porque eu trouxe o nome de Galileu como filósofo, né? E ele foi cientista também no âmbito da física. Então, coloquei um pouco do componente curricular de física. Aí eu trouxe à tona para vocês fazerem esse experimento. Simples assim, faz o experimento em casa lá no Extra Classe, ok? E vocês vão explicar numa redação de até 25 linhas. Ou se achar melhor, explique num vídeo e manda para nós, assim, o vídeo, a foto da redação, bem legal. Ó, o fenômeno é esse, acontece por causa disso, isso, isso. Esse é o nosso Extra Classe. Depois eu vou fazer um vídeo para a gente aprimorar mais, ok? Continuando, olha lá. A partir desse experimento, gente, desse teste, escreva o nome dele e o nome do filósofo. E qual é? Conseguiram? Tá aí, ó. O nome é queda livre. E quem pensou foi Galileu Galilei. Esse mesmo experimento, ó, tá aqui, ó, na aula chamada queda livre de física do primeiro ano, lá no ano passado, ó. Assistam essa aula com esse link. Fazer essa ligação com o professor presencial, os professores de física, né? E para completar, temos material complementar, que é o surgimento da ciência, né, da filosofia moderna, a construção de uma concepção utilitarista de natureza, da Elis Moderna, que é mestre em geografia, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então tá aí, gente. Vocês gostaram, né? Se interagiram com a gente, né, nessa aula hoje. Envolvemos, né, o componente curricular de física e filosofia. FF, né? Olha só, o pensamento e a prática, né? Análise de ciência. Então, obrigado e até mais. Tchau, tchau.